Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e na atualização de hoje vocês assistirão a conversa que eu tive com o diretor Antônio Fargoni, que é responsável por Nós Passarinhos, filme que esteve presente na programação da 15ª Mostra Cine BH, a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Se vocês gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e até a próxima atualização. Doutor, nesse último ano, fazendo várias entrevistas e também muito sobre filmes que que acabam representando esse período de pandemia, eu sempre me deparei com aquela situação em que alguns diretores tinham uma ideia original que acabou sendo adaptada para esses tempos, ou outros que, na verdade, tiveram essa ideia justamente a partir do isolamento social. Eu me pergunto se no caso de Nós Passarinhos, o argumento desse filme ele foi desenvolvido justamente nesse período, ou não, era uma outra ideia que você já tinha em curso e que acabou sendo adaptada para essa questão do isolamento social desde o março do ano passado. Então, Alex, grande parte disso surgiu durante a pandemia, né? O que eu tinha antes era a vontade, assim, de fazer um filme com a minha mãe, né? Então, assim, tinha algumas ideias muito iniciais de realizar um filme com ela, né? Eu já tinha feito um curta-metragem com meu pai. E, assim, antes da pandemia, o que eu tinha em mente era isso, né? E aí veio a pandemia e as coisas que a gente ficava ouvindo na televisão, de notícias, de pronunciamentos, né? E a gente trancado dentro de casa, sem poder sair, sabe? Meio que naquela sensação de impotência, né? Então o filme ele surge nesse momento, né? O filme entre a escrita do roteiro e o primeiro corte foi de maio a junho, assim, sabe? Do ano passado. Então, do início, né, do processo de escrita até um primeiro corte. Então, nasce muito nesse período mesmo, né, num momento onde eu falei, caraca, velho, o que eu faço, né, diante essa situação toda que a gente está, né? E eu já venho desenvolvendo um projeto chamado Cinema Instantâneo, onde a gente desenvolve e pesquisa um cinema mais prático e acessível, onde a gente constrói os nossos filmes com os equipamentos que a gente tem disponível no momento, constrói nossas histórias a partir de uma locação, de espaços, né, que a gente tem disponível, ou de pessoas, né, que a gente tem disponível para também contar esses filmes. Então, eu já vinha desenvolvendo, né, esse projeto, Cinema Instantâneo, e aí chegou na pandemia, nessa situação, nesse contexto que eu te contei, e aí a minha solução foi fazer um filme, né? Então eu tenho um equipamento básico, que é uma câmera, um tripé, uma lente e um microfone, né? Que você conecta em cima da câmera. E todo um estudo, né? A gente, nos últimos anos, dentro do cinema instantâneo, a gente realizou 22 curtas e 2 longas, né? Então tem muito esse lugar da experimentação, né? Que a gente vem fazendo, né? Tendo poucos recursos. Então, aí eu me apropriei disso, né, de toda essa pesquisa, esses experimentos, esses filmes todos que a gente vinha fazendo nos últimos anos, e deu Nós Passarinhos, assim, sabe? Uhum. A minha outra questão, eu tenho muita curiosidade em relação ao aspecto maternal do seu filme, porque ele, de certa forma, faz parte de um conjunto que está cada vez mais abrangente em relação a obras ou documentais ou híbridas entre o documental e a ficção, em que muitos realizadores, principalmente quando estão no seu primeiro longa de ficção, meio que tem esse diálogo com a sua própria mãe para fazer parte da história que pretende ser contada. O Bruno Risas fez isso, né, no passado com Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu. Eu já falei com a Letícia Simões, que também fez a mesma coisa no Casa. E um pouco mais para trás, a Heloísa Passos fez isso em Construindo Pontes, mas com o pai dela. Eu falei agora há pouco com a Maria Clara Escobar, que há 8 anos fez com Os Dias com Ele. Então, eu me pergunto sobre, talvez, a sua principal motivação em colocar justamente a sua mãe como
o centro do seu filme e até mesmo os pactos que você estabeleceu. Teve muito diálogo em relação ao que deveria ser encenado ou ao que deveria ser mais autêntico possível? Eu tenho curiosidade nesses aspectos. Caraca, muito interessante, né? Esse apontamento seu. Porque eu conheço todos esses filmes que você está falando, assim, é interessante pensar que é o primeiro, assim, dessas pessoas, né? E tem essa coisa maternal, né? De dentro de casa, que interessante, né? Então, nos meus filmes, eu sempre trabalho com a minha família, assim. Então, já fiz filme com as minhas avós, com meus tios, com meu pai, com a minha mãe. E aí, assim, no momento desse filme, eu estava com uma vontade de fazer um filme com ela, porque era a que faltava, né? E querendo ou não, é a figura principal, né? Da minha estrutura, né? De ser quem eu sou hoje, né? E era uma pessoa que não estava num filme meu, né? Então, assim, coincidiu de ser o primeiro longa, né? Porque essa ideia inicial que eu tinha dela era um curta mesmo, se passava ali dentro de casa. E aí, como veio a pandemia e eu trancado dentro de casa, eu falei, não, vou experimentar um filme maior, né? Um primeiro longa-metragem. E aí, a partir disso, foi uma coisa orgânica, assim mesmo, sabe? E aí, eu trouxe a figura da minha madrinha, né, também, que é a irmã gêmeas, né, as duas. E acabou coincidindo, assim, do primeiro longa-metragem ser da minha mãe, com a minha mãe e com a minha madrinha, né? As outras pessoas que participam do filme, participa grande parte da minha família também, alguns amigos próximos, alguns amigos do cinema. Mas é uma coisa que eu faço sempre, né? Agora, essa semana a gente começa a rodar um outro longa-metragem aqui em São Carlos. E a protagonista é a minha prima, aí minha mãe também faz uma participação, meu pai, minha avó, minha tia, só vamos ter uma atriz que vem de São Paulo, sabe? Então é o meu jeito mesmo, assim, de fazer filme, de estar trazendo também não atores, né? Porque eles não são atores, mas isso se estende assim quando eu vou fazer filmes fora de casa também. Então é um pouco da minha escolha mesmo, assim, sabe? Como realizador mesmo. Uma coisa que me chamou muita atenção também no seu filme, Antônio, é como você, de certa forma, valoriza muito o aspecto cinema. Existe até alguns momentos que eles são quase contemplativos no sentido de enfatizar a sua paixão por cinema, o momento em que a sua mãe está ali no seu acervo de filmes, naquela prateleira com vários títulos, o pôster que a gente vê de Deus e o Diabo na Terra do Sol, o diálogo em relação à Cinemateca, e isso também fez ter curiosidade de saber em relação às suas inspirações para fazer cinema. Não no sentido de, esses são os meus filmes favoritos que me fizeram ter vontade de ser diretor, mas até mesmo em relação a modelo de produção, a modelo de produção independente. Então, eu tenho curiosidade de saber quais são as suas inspirações nesse sentido. Pô, falar pra você que quando ligou aqui a chamada, eu já cobicei a sua coleção aí atrás, viu? Caramba, coleciono DVD há bastante tempo, velho. Eu acho massa, velho, porque, querendo ou não, a gente acaba tendo ali o esticar da mão, acesso a um filme que a gente pode utilizar, trazer uma referência. E nesse universo de construção de filmes, né? É interessante que às vezes você tem lá na memória determinada cena de tal filme que pode servir de referência e você tem ali, né? Porque esses filmes são difíceis, assim. Eu costumo assistir bastante cinema europeu, cinema asiático, assim. Então, são filmes mais difíceis de a gente encontrar no streaming, assim. Tanto que eu não assino nenhum streaming, né? Eu sou ainda dos DVDs, então... Meu jeito de assistir filme é comprar DVD, frequentar sebo. Agora, na pandemia, a Versátil, a Imovision, várias lojas relançaram bastante coisa, né? Então, pô, a gente fica só guardando uma promoçãozinha para ir aumentando a coleção, né? Mas aí essa coisa assim tem um cinema que eu gosto bastante, que é o cinema do Tarkovsky.
muito por causa da atmosfera que ele cria, né? Como também como ele consegue transpor a vida pessoal dele na obra, né? Então, assim, é um diretor que eu gosto desses dois pontos. Gosto muito do Abbas, pela questão prática, né, dos filmes dele, como ele consegue de maneira simples, né? Às vezes é um plano longo de um carro numa estrada, e tem um diálogo, uma relevância super importante aquela cena, né? Acho que o Nosso Passarinhos tem um pouco disso, né? Essa coisa de transitar pela cidade, e do que a gente consegue explorar, né, a partir de uma câmera dentro de um carro. Então, também é um outro diretor que me chama muita atenção. E também gosto muito assim do Eduardo Coutinho. Eu acho que ele consegue, é um diretor que consegue assim é, captar o povo assim brasileiro, sabe? A raiz do povo brasileiro, sabe? Então, assim, aí me chama a atenção nesse aspecto, sabe? Então, eu acho que os filmes assim que eu procuro fazer tá um pouco na mistura disso, assim, né? Tem um pouco de um pouco de outro. E dentro dessa construção, né, do cinema instantâneo, dessa pesquisa, desse cinema mais prático, né, como que a gente consegue desenvolver? Porque a gente cria muito a partir das coisas que a gente já tem disponível, né? Então, quando eu estou escrevendo um filme, eu já sei o equipamento que eu vou ter disponível, eu sei a câmera que eu tenho, a lente que eu vou ter e eu sei o que eu consigo tirar de melhor com ela, né? Então, eu já estou escrevendo, pensando nessa decupagem, pensando nos locais que eu tenho disponível. Então, esse longa que a gente vai fazer agora, todos os lugares eu já tinha antes, já conhecia antes, e eu fui estruturando essa narrativa em cima desses espaços, dessas pessoas que basicamente é a minha família, então que eu já sei que eu tenho disponível, né, quando quiser trabalhar. Então tá muito nesse lugar, né? A obra ela surge, o filme ele surge a partir da disponibilidade do que a gente tem disponível, né? Por isso que a gente vem conseguindo produzir bastante filme assim nos últimos tempos, sabe? Então, às vezes falta alguma coisa para a gente contar aquilo que a gente quer. A gente não desiste daquela ideia, né? A gente constrói uma maneira alternativa para a gente dizer determinada coisa. Então, é dessa forma que a gente tem conseguido ter essa produção independente numa escala grande. Então, ó, a gente rodou o Nosso Passarinhos em maio e junho do ano passado. Em fevereiro, agora, a gente rodou outro longa em Pernambuco e agora em outubro a gente vai rodar outro, sabe? Muito dentro dessa linguagem assim que eu tô te contando, sabe? Então, a gente está conseguindo se virar aí, mesmo sem recursos, né? E conseguindo manter o nosso ritmo de produção, sabe? Claro que com as coisas fechadas acabou atrapalhando, né? É óbvio, a gente de produzir, mas agora as coisas estão voltando e a ideia é dar continuidade a uns projetos que acabou ficando parado, esse agora que surgiu a oportunidade e seguir produzindo mesmo, bastante, velho. Uhum. Deixa eu perguntar mais para você sobre o cinema instantâneo. Eu consigo compreender bem a dinâmica a partir das suas respostas, mas eu tenho interesse de saber mais em relação ao funcionamento, talvez como um coletivo. Como que se dá a concepção de cada projeto? Você conversa com outras pessoas também têm interesse em direção, que pertencem a outros estados do Brasil. Você sente que com essa produção que já contém 2 longas e 22 curtas, é isso? Já está havendo, digamos, uma evolução no sentido de entrar em festivais de cinema, como o Nosso Passarinhos foi exibido, né, no Cine BH, e você disse que envolve até mesmo a presença de uma atriz profissional, além de pessoas que já fazem parte do seu círculo social. Então, como é a dinâmica desse coletivo ao conversar com outros diretores e retomando também como que você está percebendo a evolução desses filmes, né, em relação ao público? Não, entendi. A gente começou o cinema instantâneo com a ideia de realizar curtas-metragens, né? Então, como que surge, né? A gente se junta em alguns
realizadores, e a gente, num curto período de tempo, a gente realiza de 2 a 4 curtas-metragens, onde cada realizador dirige seu filme, sabe? Então, então, por exemplo, você dirige, eu dirijo, tem um outro amigo que dirige. Você tem algum equipamento, cada um tem um pouco de equipamento, a gente se junta, escreve os filmes para determinados lugares, né? Claro que contando aquilo que a gente quer para aquele determinado momento. Sim. E a gente se une, viaja até esse lugar, fica lá esse período de tempo, normalmente uma semana, e realiza, né? Os filmes de todo mundo se ajudando, cada um tem a sua obra para dirigir, né? Então, a ideia está muito nisso, né, de compartilhar, de fazer com que outras pessoas dirijam também. Então, a gente teve 2 diretoras e um diretor que a gente ajudou eles a realizar o primeiro filme deles. Sempre que a gente vai para algum lugar realizar os curtas-metragens, a gente gosta e prefere que tenha também diretores de lá, sabe? E agora a gente está começando esses experimentos de longa-metragem, né? Então, a gente fala, já é o terceiro que vocês vão começar agora, mas mesmo assim, é um curto período de tempo que a gente está fazendo 3, assim. Então, o processo de amadurecimento é um pouco maior, assim. Então, a gente está estruturando, né? Como que né? Produzir longas-metragens. Então, aí está mudando um pouco, né? Então, não tem como a gente conseguir estar produzindo simultaneamente 2 longas-metragens, pelo menos a princípio, né? Mas aí se desenvolve dessa forma, né? Tentando trazer pessoas que tenham interesse no audiovisual, então, pessoas não só para dirigir, mas também para trabalhar na equipe técnica, né? Como também para atuar. A gente também promove oficinas para discutir, né, esse tipo de cinema que a gente desenvolve, para estimular que mais pessoas produzam, porque, na verdade, a gente precisa construir maneiras alternativas, né, para a gente contar nossas histórias. Se a gente ficar sempre dependendo de grandes editais, de grandes recursos, a gente demora muito tempo para contar um filme. Eu acho que a gente necessita, né, ter esses projetos, mas eu acho que, paralelo, a gente consegue construir um cinema mais prático e acessível, assim, né? Igual a gente vem desenvolvendo o cinema instantâneo. E para finalizar, eu queria discutir um pouco mais sobre um comentário que eu vejo você fazendo no Nossos Passarinhos, que talvez seja justamente sobre o estado da arte independente ou do artista independente, porque nós temos uma situação de pandemia, em que temos um personagem que ele tem essa ambição de continuar produzindo filmes, mas ao mesmo tempo existe esse choque de realidade que, enfim, precisa manter no sustento, se virando ali com Uber e tal. E eu queria saber se, em relação a esse comentário que você estabelece no filme, como que você vê atualmente no cinema contemporâneo a maneira como é produzida e como é vista essa arte independente? De certa forma, você já está satisfeito com essa solução que o cinema instantâneo propõe? Ou você percebeu algumas dificuldades, alguns pontos que deveriam ser melhorados em relação à visibilidade dessas produções que vocês realizam? Cara, até pegando um gancho que acho que faltou, né, da resposta anterior. Eu acho que a visibilidade está sendo... a gente está abrindo as portas, assim. A gente já teve filme ano passado em Gramado, Tiradentes, esse ano agora no Cine BH. Ainda a gente vai estar agora também no Cine Ceará com um curta-metragem, em Penedo com outro. Então, assim, os festivais têm aberto as portas assim para a gente mostrar esse nosso trabalho, divulgar e discutir, né? Muitas das nossas realizações em parceria com os festivais. Então, a gente fez filme em Taquaritinga do Norte, a gente foi em parceria com o Curta Taquari, eles convidaram a gente, um dos filmes foi construído em cima da temática do festival, sabe? Então, a gente vai desenvolvendo muito em parceria mesmo com os festivais, e aí tem alguns que a gente já tem esse contato mais próximo, porque a gente já realizou, e outros que a gente vem abrindo as portas devagar. Assim. Então, o Cine BH foi a primeira vez, a gente teve ano passado, teve com um curta-metragem em Ouro Preto, em Tiradentes. Então, o Cine BH foi a primeira vez.
E vamos estar esse ano também no Cine Ceará pela segunda vez. Ano passado a gente estava com 2 curtas, esse ano vamos estrear mais um. E qual foi o comecinho dessa sua pergunta de agora? Não, eu exemplifiquei mais o que você expõe no filme, né? Sobre essa situação de narrar, de tratar de um personagem que ele tem a vontade, né, de continuar produzindo cinema, mas aí tem esse choque de realidade de que, enfim, é preciso se manter, mas é difícil no nosso contexto uma pessoa se manter apenas da arte dela, né? Então, de certa forma também esse tipo de personagem que você representa, de certa forma também reflete muito as pessoas que compõem o cinema instantâneo. Também é uma galera na mesma vibe que tem as suas ocupações principais e que utiliza do tempo livre de recursos próprios para fazer o seu próprio cinema. A gente vem, eu acho que como podemos dizer, você sobreviver, né, de cinema assim, é um caminho que você tem que construir, né? Então, a gente do cinema instantâneo e alguns outros amigos também que realizam filmes, a gente está muito no lugar desses personagens, sabe? Uhum. A gente faz nossos filmes, mas a gente precisa buscar ainda um lugar para a gente ter, né, as contas pagas, né? Porque a gente não consegue ter uma estabilidade do cinema. Mas isso, assim, é uma coisa que tem melhorado, assim. Então, com os passados dos anos, dos filmes, então, assim, eu tenho conseguido, esse ano eu sobrevivi de cinema. Então, seja fazendo oficina, seja realizando um filme meu, seja trabalhando num projeto de alguém, contribuindo num projeto de outro, sabe? Uhum. Mas isso foi um percurso, assim. Eu comecei a fazer filme há um pouco mais de 5 anos. Esse ano foi o primeiro ano que eu consegui ter uma estabilidade através do cinema. Uhum. Então, acho que é um caminho, assim. Às vezes as pessoas falam, quero entrar no cinema, ganhar muito dinheiro, e não sei o que essa pessoa. Não sei, assim, se é esse o objetivo, sabe? E eu também não tenho muitas pretensões, assim, né? Se eu conseguir ali estar produzindo, né, contando as minhas histórias e conseguir ter ali as contas pagas no final do mês, tá tranquilo, velho. O que é muito difícil é ficar sem produzir, assim, porque se eu fico sem fazer filme, velho, então tem que buscar, quando essas opções alternativas surgem, tem que ser algo que te dê uma certa flexibilidade para você fazer as duas coisas. Então, o fato do motorista de aplicativo foi coisas que a gente já fez, né, do cinema instantâneo, por ter essa certa flexibilidade. Então, quando a gente tinha trabalhos audiovisuais, a gente ficava livre. Quando a gente tinha um horário disponível, a gente ia trabalhar com o carro, assim, sabe? Então, tá muito no que a gente é mesmo, assim, sabe? No que a gente passou e tá melhorando, assim, sabe? A gente tá conseguindo os filmes estão tendo uma visibilidade, então a gente está conseguindo evoluir dentro do audiovisual, mesmo mantendo essa produção independente, sabe? Uhum. Sem depender porque a gente não tem produzido com grandes editais, né? A gente vai construindo muito através de parcerias com festivais de cinema, como eu falei, às Sim. vezes produtoras locais, institutos, né, de ensino que tem. A gente tem uma ligação muito forte com o Nordeste, então a gente vai construindo dessa forma, conseguindo produzir dessa forma. Antônio, beleza. Foram essas as questões. Muito obrigado pela disponibilidade e sucesso aí Oh, valeu. nos projetos vindouros. Valeu. A gente vai se falando aí. Ah, poxa, qualquer Quando coisa a gente precisar, troca filmes repetidos depois. beleza, pode deixar. Quando a gente se encontrar aí por outros festivais aí, quiser conversar, fica tranquilo. A gente tá sempre aberto aí, beleza? Pode deixar. Obrigado, um abraço para você. Boa semana. Valeu, abração. Boa semana, hein? Falou.